Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Estamos aqui para mais um dia do nosso Retiro Quaresmal. Iniciemos com o nosso Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só vírgula ou letra serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a uma só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor do reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino do céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje vem nos relembrar que Jesus não veio para criar novas normas. Jesus não veio para criar novas regras. Ele não veio para falar, os profetas estavam enganados no tempo deles. Os profetas falaram isso e não é assim que funciona. Não, é exatamente o contrário, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus veio para que cada uma daquelas leis fosse cumprida à risca. Para que cada uma daquelas leis realmente fossem executadas, vamos falar assim. Por quê? Os doutores da lei e os fariseus daquela época estavam criando leis novas, estavam fazendo novas regras, estavam distorcendo aquilo que os profetas tinham deixado. E Jesus veio para fazer exatamente o contrário, para que cada lei pudesse sim ser cumprida no seu devido lugar, para que cada lei pudesse sim estar ali salvando cada vida que precisasse, estar sim ali salvando a todas as pessoas que tinham a necessidade. E Jesus nos pede que nós façamos as mesmas coisas, que nós olhemos para cada um dos 10 mandamentos e nós o cumprimos à risca, meus irmãos e minhas irmãs. Nós não precisamos inventar novas leis, nós não precisamos inventar novos ensinamentos, nós precisamos exclusivamente seguir a cada um dos mandamentos, meus irmãos. Jesus, o Evangelho mesmo nos fala que se nós seguirmos os 10 mandamentos, se nós ensinarmos esses mandamentos às outras pessoas, às nossas crianças, a quem tiver necessidade, que nós seremos grandes no reino dos céus. Agora, se nós tentarmos inventar mandamento novo, se nós tentarmos inventar coisas novas, fugindo da palavra de Deus, fugindo daquilo que Jesus Cristo quer para cada um de nós, nós seremos condenados. Quanta gente hoje, meus irmãos e minhas irmãs, não diz pregar o Evangelho e prega aquilo que é de interesse dele. Quanta gente hoje não diz que está querendo demonstrar o caminho da salvação, está demonstrando o caminho para a glória dele, para que ele possa ser mais rico, para que ele possa alcançar mais dinheiro. Essas pessoas serão condenadas, essas pessoas serão julgadas pelos seus erros, por estar enganando pessoas de boa fé, por estar tirando pessoas que estavam no caminho de Deus e levando para o caminho errado. Nós não devemos ser assim, nós devemos ter muito cuidado, nós devemos ter uma proximidade muito maior com a palavra de Deus, meus irmãos, para que nós não façamos aquilo que é errado, para que nós não deixemos de olhar para os 10 mandamentos como um meio de salvação. Nós não precisamos reinventar os 10 mandamentos, nós não precisamos criar novas coisas, nós precisamos simplesmente fazer com que esses mandamentos se cumpram. Nós precisamos fazer com que as nossas crianças conheçam cada um dos mandamentos. Que as nossas crianças entendam que quando a gente fala honrar pai e mãe, não é simplesmente obedecer ao pai e à mãe, mas sim
obedecer aos mais velhos. Sim, respeitar as pessoas mais velhas, mais novas, da mesma idade, do mesmo círculo de amigos, estranhos, que nós temos que respeitar a todos. Não é que eu só vou respeitar quem é da minha família, não é que só vou respeitar quem é meu amigo, não é que eu só vou respeitar quem eu gosto. Não, eu vou respeitar todas as pessoas. Se nós respeitássemos mais as pessoas, nós não precisaríamos ter lei para isso, lei para aquilo outro. Nós não precisaríamos estar preocupados com o que uma pessoa fala, se é certo, se é errado, porque todo mundo teria respeito. Ninguém iria falar alguma coisa que fosse ferir a outra pessoa. A mesma coisa, se todo mundo olhasse, se nós ensinássemos às nossas crianças que matar é errado, que é um dos 10 mandamentos, não matar, nós não precisávamos ter que construir tantos presídios. Nós não precisávamos ficar dependendo tanto de leis que hoje é uma coisa, amanhã se a pessoa vê que ela pode cair naquela lei, ela muda a lei. Se nós parássemos e ensinássemos para as nossas crianças que roubar é pecado, novamente nós não teríamos que nos preocupar em construir presídios, nos preocupar em ter superlotação. Por quê? A gente não ia ter furto, gente. A gente não ia ter pessoas que iriam levantar uma arma para nós, para levar aquilo que nós tanto trabalhamos para ter. Se nós parássemos e ensinássemos que é errado pecar contra a castidade, nós não teríamos essa vida sexual desenfreada que tanto se tem hoje em dia, que a pessoa hoje está com um, amanhã está com outro, depois amanhã está com outro, está com outro, está com outro, e aí começa a compartilhar doenças, começa a compartilhar coisas ruins. Nós teríamos respeito por nós mesmos e pelas outras pessoas. Meus irmãos, se nós pararmos para analisar cada mandamento e pararmos para pensar, será que nossos filhos realmente entendem o que é isso? Será que o nosso círculo de amigo entende o que é isso? Nós veríamos que nós temos toda a capacidade de mudar o mundo, de mudar as leis, de mudar a nossa filosofia sem depender de governo, sem depender de político. Nós dependemos somente de Jesus Cristo, nós dependemos somente do amor de Deus, nós dependemos somente de fazermos uma boa interpretação da palavra de Deus, a correta interpretação dos 10 mandamentos e seguir essas leis. Jesus mesmo fala, o céu e a terra não vão deixar de existir antes que cada vírgula seja executada, antes que cada vírgula do que os profetas falaram aconteça. E nós estamos vendo que isso está acontecendo, meus irmãos. Quantas doenças estão aparecendo, quantos desastres estão acontecendo, quantos entes queridos nós estamos perdendo. Nós temos que ter essa preocupação, meus irmãos. Nós temos que parar e pensar, será que se Jesus voltasse hoje e me chamasse, para onde eu iria? Eu seria um dos escolhidos ou seria um dos condenados? Nós temos que ter isso em mente e ter essa preocupação. Aonde eu quero ir se Jesus, de que lado eu quero estar se Jesus voltasse hoje e me chamasse? Eu quero estar do lado dos que vão sentar à mesa do banquete junto com Ele, ou quero estar do lado daqueles que serão condenados para sempre? Meus irmãos e minhas irmãs, que cada vez mais nós possamos, ao pensarmos em ter um filho, ao pensarmos em dar a educação para nossos filhos, olharmos para os mandamentos de Deus, olhar para aquilo que Jesus pede de cada um, compaixão, amor, misericórdia, que nós possamos ensinar isso a eles e não ensinar qual partido é correto, qual direito ele deve seguir. Não. Vamos ensinar os nossos filhos a respeitar a todos, não importando raça, cor, opção sexual, não importando nada disso, mas importando sim o amor que ele tem e o amor que nós temos que passar para os nossos filhos.
Meus irmãos e minhas irmãs, tenham todos um excelente dia e uma semana abençoada por Jesus.